Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou dar dicas de como estruturar um texto dissertativo argumentativo da banca VUNESP para o concurso de Santo André. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. Além disso, é claro, se você está se preparando para o concurso de Santo André, eu tenho as minhas apostilas para professor de educação infantil e fundamental 1, professor de fundamental 2, agente de desenvolvimento infantil e auxiliar administrativo. Vai ficar no primeiro comentário fixo desse vídeo meu telefone WhatsApp para a compra das apostilas. Além disso, se você está com dificuldades em matemática, eu tenho o curso do Matemática Maceteada do professor Lucas para indicar. Vai ficar na descrição desse vídeo o link do site da Hotmart para vocês adquirirem o curso para acabar de vez com as dificuldades aí em matemática. Além, é claro, que se você precisa de correções de redação, você está treinando aí para o concurso de Santo André, seja para os cargos de professor ou para o agente de desenvolvimento infantil, eu também faço correções, pode me chamar no WhatsApp. Correção de um texto, R$10, pacote com 3 correções, R$20, beleza? Tem um vídeo aqui já no canal, que eu vou deixar até na descrição do vídeo, que eu desmiucei todos os critérios de correção da redação da banca VUNESP do edital lá de Santo André. E eu falei para vocês que no próximo vídeo que eu fizer de redação, eu mostraria passo a passo de como é que eu respondi aquela redação que eu mostrei lá naquele vídeo, que também está na minha apostila, tanto as apostilas de professor como de agente de desenvolvimento infantil, que é do tema da eutanásia, que eu peguei de um vestibular da FUVEST, que a VUNESP também organiza. Daí agora eu vou mostrar para vocês passo a passo de como eu respondi esse tema, certo? E para vocês mais ou menos saberem como você pode estruturar um texto dissertativo argumentativo da VUNESP, certo? Portanto, eu vou começar primeiro lendo os 3 textos motivadores, que inclusive está também na apostila, antes de começar aqui com a resposta da redação. Então, vamos lá para o primeiro texto. A morte continua sendo um tabu, por isso não falamos dela. Mas quando perguntamos às pessoas se têm medo da morte, elas costumam responder que, na verdade, têm medo do sofrimento, da dor física, claro, mas também da dor psicológica de ter que continuar vivendo em condições insuportáveis. Sinto-me preso numa jaula, dizia Fabiano Antoniani, um tetraplégico italiano que vivia prostrado desde que sofreu um grave acidente em 2014, que o deixou sem visão, sem mobilidade. Sabia que ainda podia viver bastante tempo porque o organismo de um homem forte de 40 anos pode aguentar muito, mas não queria seguir assim. No final de fevereiro, Antoniani foi à Suíça, o único país entre os 6 nos quais a eutanásia ajuda ao... Vocês estão vendo aqui na tela, vou completar para não ter problemas aqui no YouTube. Está legalizada, que admite estrangeiros. Ele mesmo, com um movimento nos lábios, acionou o mecanismo que introduziu o coquetel da morte em sua boca. Continuando o texto, a perspectiva de uma longa e penosa deteriorização faz com que muitos cidadãos queiram decidir por si sós quando e como morrer. Nas palavras de Ramon Sampedro, tetraplégico espanhol, que recorreu em vão aos tribunais para que o ajudassem a morrer, existe o direito à vida, mas não a obrigação de viver a qualquer preço. Este é o princípio no qual se baseiam os que propõem a penalização da eutanásia. Ter acesso à morte medicamente assistida significaria uma extensão dos direitos civis. Romper com o tabu da morte exige poder falar com naturalidade. A regulamentação da eutanásia precisa de uma deliberação informada, distante dos apriorismos e dos sectarismos ideológicos. Sempre haverá opositores porque consideram que as pessoas não podem dispor de sua vida, pois ela só pertence a Deus. Os partidários da regulamentação lembram que o fato de que seja regulamentada não obriga ninguém a optar pela eutanásia. Daqui tem a fonte, né, da reportagem. Aqui tem o texto 2.
Professor de antropologia da Unesp, Universidade Estadual Paulista, Cláudio Bertoli, enxerga a eutanásia como uma questão de liberdade individual. Portanto, cabe ao indivíduo decidir o que fazer. Essa opinião é compartilhada por Reinaldo Ayer, coordenador do Centro de Bioética do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. A pessoa deve ter todos os recursos para reverter ou minimizar uma situação de doença, mas mesmo com tudo isso, ela pode decidir por não continuar. Nesse momento, tem que ser dada a ela a possibilidade de escolha. A juíza Mônica Silveira, autora do livro Eutanásia, Humanizando a Visão Jurídica, fala que a liberdade limitada não é uma forma de proteger o cidadão. Começar como permissão pode se tornar obrigação. Poder haver pressão social para que os idosos e doentes recorram à prática. Quando você autoriza determinado tipo de prática, não tem como dominar os efeitos de propagação. Há 6 anos trabalhando em UTIs na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o psicólogo Adriano Facioli é a favor da prática. Sem eutanásia, as pessoas sofrem. Muitos que poderiam ocupar aquele leito morrem porque tem alguém condenado, submetido a uma distanásia, morte lenta com grande sofrimento. O que o Estado faz é investir no sofrimento das pessoas, uma vez que não existe acesso aos cuidados paliativos nem a legalização da eutanásia. Daí tem a fonte, né, do texto, são 2 textos motivadores, e nos 2 textos dá o ponto de vista tanto a favor da eutanásia como contra. E o tema da redação é Eutanásia, entre a liberdade de escolha e a preservação da vida. Lá naquele vídeo que eu fiz falando sobre os critérios da banca VUNESP, eu mostrei aqui a tabela, que também está na apostila, que só aqui no critério tema, se na sua redação tivesse as palavrinhas eutanásia ou liberdade mais escolha e preservação da vida, você já ganha 3 pontos. Mas aqui, ó, o tema principal é eutanásia, então seu texto precisa falar da eutanásia, não é de outro tema, certo? E aqui você vai ter que abordar os dois, mas você tem que defender uma tese, um ponto de vista, que é a liberdade, a escolha, né? Então você é a favor da eutanásia, ou não, você é contra a eutanásia e você é a favor da preservação da vida. Então você vai ter que, no seu texto, colocar todas essas palavras aqui, tá? Mas você só vai tomar partido de uma decisão. Ou você é contra ou você é a favor. E você não pode entrar em contradição, certo? Então, aqui, vindo aqui na minha redação, lembrando que na sua redação você não vai colocar introdução, desenvolvimento, argumento 1, só coloquei aqui no vídeo para vocês entenderem melhor a estrutura, certo? Então, aqui na minha introdução, tudo que está em vermelho aqui no meu texto é um esqueleto de conectivos que algumas pessoas me pediram. Eu não aconselho muito porque tem alguns corretores que são chatos e não gostam desse tipo de esqueleto, mas na hora, se você não lembrar, você tem muita dificuldade de estruturar um texto, usar conectivos, você pode usar esse esqueleto. Então, como você pode começar a sua redação, né? Daí eu comecei com esse conectivo. Ao pensar sobre o quê? Daí eu já coloco o que aqui? O título da redação, que é o tema. Isso aqui, só de fazer isso, eu já vou ganhar 3 pontos na minha redação. Então, eu vou colocar aqui, ao pensar sobre qual que é o tema, eutanásia entre a liberdade de escolha e preservação da vida. Só fazendo isso aqui, eu já ganhei 3 pontos na VUNESP. Daí, continuando aqui com o meu conectivo, é possível afirmar que o que está tudo de verde aqui é o que se chama de tópico frasal. O que é o tópico frasal? É o resumo daquela ideia em cada parágrafo da minha tese, certo? Então, na minha introdução, eu já vou colocar de cara o que é o tema e de cara eu já vou fazer um resumo de que é o tema e já vou me posicionar se eu sou contra ou a favor. Não vou deixar para me posicionar no desenvolvimento. Eu já vou falar na minha introdução de cara se eu sou contra, se eu sou a favor, certo? Então, retomando, ao pensar sobre a eutanásia, a liberdade de escolha e preservação da vida, é possível afirmar que os cidadãos têm direito a decidir sobre o seu corpo, assim escolher continuar a viver ou não uma situação terminal. Então, aqui nesse verde, meu tópico
frasal. Eu estou dando um resumo aqui do que é a eutanásia, que é a pessoa que está em estágio terminal e é a escolha dela continuar vivendo ou não, né? Isso aponta a necessidade. Então, aqui é um conectivo que eu já vou colocar logo na frente a minha decisão, que eu vou defender, a minha tese, que é aqui o que está em roxo. Então, a minha justificativa do meu tópico frasal. Isso aponta a necessidade de quebrar o tabu em relação à eutanásia e o Estado regulamentar esse procedimento. Portanto, aqui eu estou dizendo que eu sou a favor da eutanásia. Lembrando que para a Unesp não existe resposta certa ou errada. Você pode ser contra, você pode ser a favor. Não tem problema nenhum. Você não pode entrar em contradição, uma hora falar que você é contra, depois a favor. E principalmente a Unesp, ela quer saber se você sabe argumentar, sabe defender uma tese, certo? Então não existe resposta correta aqui, beleza? Agora eu vou para o meu desenvolvimento. No seu desenvolvimento, você pode fazer de 2 a 3 parágrafos no máximo, certo? Com 2 argumentos. Daí eu tenho o argumento 1, que está dividido em 2 parágrafos, e o argumento 2, que está dividido em um parágrafo. Então, vamos lá. Eu usei aqui esse conectivo. O primeiro fato que deve ser analisado em relação à situação em questão é... Daí volta aqui para o meu tópico frasal, que é o meu resumo aqui desse parágrafo de argumento. A eutanásia como uma forma rápida e sem dor de morrer, abreviando o sofrimento de pessoas em estado involuntário, sem perspectivas de reversão clínica. Daí, ponto final, vou para mais um conectivo, daí a minha justificativa do meu tópico frasal. Entende-se com isso, parte dos pacientes nessa situação prefere o óbito ao viver a qualquer custo, ligado a aparelhos e dependentes de cuidado, certo? Então, aqui eu estou dando meu primeiro argumento, que as pessoas que estão nesse estado, a maioria delas querem abreviar suas vidas porque elas estão ligadas a aparelhos, não querem dar trabalho para os outros, tem essa questão. Então, aqui eu estou dando meu argumento do porquê, certo? Tudo tem que estar justificado na sua tese. Daí eu continuo meu segundo argumento, o parágrafo não ficar muito longo, próximo parágrafo, eu uso outro conectivo aqui. Constitui fator importante para a reflexão o fato da maioria da sociedade ser contra a eutanásia, porque lembra, para me garantir os 3 pontos, eu preciso falar também da questão da preservação da vida. Porém, eu vou falar porque que parte da sociedade é a favor da preservação da vida em certo ponto, mas eu vou continuar defendendo a minha tese, que eu coloquei aqui, que eu sou a favor da eutanásia. Então, continuando. Constitui fator importante para a reflexão o fato da maioria da sociedade ser contra a eutanásia, por acreditarem que a vida deve ser preservada por questões religiosas, sem levar em consideração a liberdade individual de cada um. Então, eu coloquei o ponto de vista das pessoas que são contra a eutanásia, que são a favor da preservação da vida, mas logo em seguida eu continuei a minha argumentação de sim a eutanásia por ela ser uma liberdade de escolha, certo? Daí aqui eu vou colocar um argumento, daí aqui no argumento eu vou colocar, embasar em alguma fonte, né? No caso aqui eu coloquei um exemplo disso, de acordo com a ONU, apenas 6 países do mundo possuem legislação a favor da eutanásia. Então, eu recorri lá a um dos textos motivadores para colocar aqui uma fonte para o meu embasamento, mas eu não cheguei a copiar, certo? Não copie nada do texto motivador. O texto motivador é só para te clarear sobre o tema, principalmente quando você não conhece muito sobre o assunto, mas não é para copiar, certo? Daí eu coloquei o exemplo que, de acordo com a ONU, né, apenas 6 países do mundo é regulamentado essa prática, né? Daí eu venho aqui com o meu segundo argumento, daí eu vou usar a conectiva além disso, porque eu estou colocando uma nova informação aqui, um novo argumento. Além disso, quem está em estado terminal, no qual não consegue autorização para a prática da eutanásia, recorre a terceiros para morrer e quem ajuda pode ser condenado por, tá que a palavra eu não vou falar para não ter problema aqui no YouTube, em países no qual a eutanásia não é permitida, como, estou dando um exemplo aqui, o Brasil. Ponto final, outro conectivo aqui.
Daí eu estou justificando o meu tópico frasal desse segundo argumento. Por que que a eutanásia deve ser autorizada? Para não ser feita aí de maneira ilegal e acabar tendo aí problemas com a justiça. A pessoa que, no caso, ajuda aquela que está em estado terminal. Daí aqui eu coloquei a justificativa do meu tópico frasal. Por esse motivo, precisa ser regulamentado o procedimento para evitar essa situação e dar um final digno àqueles que optaram pelo fim da vida, certo? Então, aqui eu defendo a regulamentação da eutanásia para não se ter problemas judiciais, como eu coloquei aqui no argumento 2. Agora eu vou para a minha conclusão e eu vou usar o conectivo, que eu vou ligar a minha tese lá do primeiro parágrafo da minha introdução. Então, aqui na conclusão, eu tenho que retomar a minha tese, certo? E continuar defendendo ela. E se eu quiser, eu posso colocar alguma solução, certo? Mas não é obrigatório. Lembra que eu falei lá nos critérios de avaliação que está lá até no edital, que não é obrigatório? Você coloca se você quiser, senão não tem problema nenhum. Mas fecha aí a sua tese, certo? Para isso que serve a conclusão. Então, eu usei o conectivo aqui. Assim, a necessidade apontada inicialmente, fazendo referência lá à tese, lá a conclusão, se mostra ainda mais premente em virtude de a Constituição brasileira definir o Estado laico. Portanto, não cabe o poder público decidir se pessoas em estado irreversível devem continuar a viver mesmo contra sua vontade por questões de crença. E sim, daí eu continuo afirmando a minha tese, que é a favor da eutanásia, regulamentar a prática da eutanásia, dando aquela palavrinha lá, liberdade de escolha, com regras e apoio psicológico para aqueles que optarem pela morte. Esse final aqui é uma intervenção que eu coloco aqui porque eu quis, mas se você não quiser também, sem problema nenhum. Daí, só fechando aqui, assim, a necessidade apontada inicialmente se mostra ainda mais premente em virtude da Constituição brasileira definir o Estado laico, portanto, não cabe ao poder público decidir se pessoas em estado irreversível devem continuar a viver mesmo contra sua vontade, por questões de crença, e sim regulamentar a prática da eutanásia, dando liberdade de escolha com regras e apoio psicológico para aqueles que optarem pela morte, ok? Ponto final e acabou. Então, durante todo o meu texto, eu falei aqui todas as palavrinhas que tá aqui no tema da redação, mas eu escolhi um ponto de vista e defendi ele até o fim, trouxe 2 argumentos e fiz ali meu resumo em cada parágrafo e fui dando justificativa ao mesmo e fui botando aí meu texto para rodar, sem muitos rodeios, sem tantas citações, certo? Bem simples e objetiva, assim que tem que ser o seu texto, certo? E se você quiser treinar, você pode treinar, por exemplo, sou a favor à vida, então sou contra a eutanásia. Então você pode reescrever esse tema, por exemplo, só que agora partindo da preservação da vida, mas não se esqueça que você tem que falar também da liberdade de escolha, trazendo pontos de vista daqueles que defende a liberdade de escolha, porém continue sustentando a sua tese para você não cair em contradições, certo? E se vocês quiserem que eu traga outros temas aqui, faça um no zero com vocês, eu posso também fazer outros vídeos, ou então fazer um vídeo só falando de introdução, só falando de desenvolvimento, só falando de conclusão também. Deixa aqui nos comentários que as sugestões de vocês é o que impulsiona aqui eu fazer os vídeos aqui pro canal, beleza? Bom, espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!